Concordo com essa informação sobre. E também não concordo que seja vinho nem cerveja, que eventualmente eu discordo, no sentido que a minha informação seria alucinógena de alguma maneira. Não concordo. Falam que passaram a mão em mim, não sei se eventualmente sobre a minha pessoa. Bom, primeiro teria passado a mão em mim uma pessoa de camiseta branca. Não pode ser, porque uma pessoa de camiseta branca não poderia eventualmente tentar desejar o mal das pessoas. Então não era camiseta branca, eu não concordo que seja camiseta branca. Pelo contrário, para mim é outro tipo de camiseta. Se é que é camiseta, né? Pode representar, a camiseta muitas vezes pode estar representando, na verdade, algo que está no coração das pessoas. Eu acho que a pessoa não tem um coração branco, sim, isso simbolizar pureza, alguma coisa assim, não me parece, realmente não é o que parece. A camiseta teria que ser negra, na verdade, mas a camiseta negra talvez esteja representando, na verdade, alguma verdade sobre o coração da pessoa. Né? Eu não acho que a camiseta branca realmente represente o que está no coração da pessoa ou pessoas, na verdade. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, em relação, disseram que eu, não sei se parece, o caso parece que passaram a mão em mim eu teria roupa vermelha. Não pode ser, porque eu estava sugerindo justamente que as pessoas trabalhassem. Aí que está a grande divergência. Porque eu não coloquei como o trabalho a única forma de salvação, então eles não têm como fazer esse argumento. Não tem como dizer, não, passou a mão no vermelho. Não, eu estou dizendo que as pessoas podem trabalhar, podem ser salvas. Mas podem não trabalhar e também ser salvas. Eu fiz os dois. E não pode colocar vermelho e azul, porque se eventualmente eles colocam camisa branca dizendo que o trabalho não é necessário, eu disse a mesma coisa. Eu estou falando do trabalho para quem quer trabalhar e para quem quer prosperar. Isso não é obrigatório em relação à salvação, mas isso já foi dito, esse argumento eu já superei essa acusação. Ela já foi vencida sem competitividade. Mas, além disso, justamente o que pode representar esse lado vermelho? Fica estranho, essa é uma das discussões. Como é que eles sugerem o lado vermelho como se eu fosse vermelho nesse sentido, se eu não sou exatamente igualitário, se eventualmente eu digo que as obras não são necessárias para a salvação, então eles não têm como caracterizar a questão da vermelhidão, né? Que até tem uma vinculação trabalhista um pouco maior. Mas não, mas igualdade das pessoas. Se elas quiserem, se eventualmente elas quiserem se diferenciar por comportamento espiritual também, mas isso seria branco, isso não seria vermelho. Mas isso é uma coisa implícita. Então, quer dizer, pode haver alguma igualdade no sentido financeiro, e aí que tá. E aí minha igualdade, na verdade, seria em relação às pessoas buscarem dinheiro para quem quer. E no sentido que ninguém perderia prosperidade, nem os ricos e nem os pobres. Os pobres ganhariam até prosperidade. Então, na verdade, não é justamente aí pode fazer sentido um mix entre vermelho e azul. Mas se eventualmente você colocar a espiritualidade na jogada, que é implícita, eu não discordo. Então, mas você pode eventualmente não concordar nem com essa questão de precisar eventualmente ser rico ou não, e mesmo assim ser salvo, mas é o que eu falei. Eu já falei isso em vídeo. Então não tem como caracterizar vermelho a partir disso. Em relação a dinheiro, não pode ser, porque eu sugeri justamente que as pessoas trabalhem para a prosperidade e eventualmente que todas sejam ricas igualmente, sem que o dinheiro seja conferido pelo Estado. Só que isso é mais azul, não é exatamente vermelho. E ainda tem, mas a questão da igualdade da motivação, tá, se for isso, mas também não é muito. E apenas também se a pessoa quiser, e aí que tá, nós não podemos forçar as pessoas a serem iguais em termos de riqueza. A não ser que isso, vamos dizer, bom, é possível, eu estou dizendo assim, mas não no sentido de forçar. É possível que todo mundo, todas as pessoas, ou todas as pessoas, vamos dizer, que trabalhem, consigam de alguma forma ser ricas. Então, nesse sentido. Mas não que eu queira forçar as pessoas eventualmente a terem o mesmo nível financeiro. Então, aí tá, aí você iria pelo lado branco. Se eventualmente significa pureza de alguma forma em relação a Deus. Que eu acho que esses caras não representam. Mas, isso eu sugeri. Eu nem precisaria detalhar muito, até porque muitas coisas são implícitas. O lado vermelho, porque eventualmente todas as pessoas têm que ser iguais. Bom, não, apenas os que querem eventualmente ganhar dinheiro. E aí teria que ser por prosperidade. Então você teria o lado azul e o lado meio vermelho, meio azul. Não teria um lado vermelho por si, até porque a Bíblia coloca isso como risco. Coloca isso como eventualmente adoração a outra entidade, ou a imagem, alguma coisa assim. Que eventualmente estaria, ou adoração à imagem, porque eventualmente estaria dando coisas para as pessoas. Nem é isso que eu sugeri. Então nem tem. Então, da onde que isso é cerveja ou vinho? Se eu estou justamente tratando da realidade. E essas acusações não podem ser feitas, até porque teria que ser perguntado para mim antes. Não, mas espera aí, Alex, você concorda que, por exemplo, fora do vermelho e do azul, você teria espiritualidade? Sim. Óbvio. Eu não acho que a espiritualidade se limita a dinheiro, se limita a discussões políticas. Não tem nem como colocar nisso. Digo, tem como você colocar, mas não tem como você isolar nisso. Não tem nem como, cara. Nem existe isso, cara. É uma insanidade das pessoas. O máximo que faz agora é deixar mais claro, mas não pode ser, porque eles estão falando como se eu, vamos dizer, não concordasse com isso, vamos dizer assim, sem me perguntar. Só porque eu não especifiquei isso antes, não quer dizer que eu concorde que a fé é só vermelho e azul.
E ainda e talvez esses conceitos nem sejam exatamente próximos de Deus. Mas já que está na Bíblia, ou alguma coisa parecida a isso, talvez direita e esquerda, não lembro como a Bíblia diz. Ou de repente até usa a questão da coloração. Eu já vi isso em alguma coisa na Bíblia, mas não lembro agora exatamente quais os sinais significantes para isso. Mas era só vocês perguntarem, então vocês teriam que, o pessoal ocultista que ataca, não, vocês teriam que verificar a minha opinião antes. Se eu simplesmente sugerir que as pessoas possam ganhar dinheiro, mas isso não significa que eu estou anulando a espiritualidade, em termos em termos de não necessidade e busca de dinheiro. Eu não estou anulando essa possibilidade. Em relação ao vermelho, depende, porque é muito relativo. Eu não sou vermelho no desejo das pessoas, eu seria vermelho na questão da motivação, e não para a igualdade. Eu seria vermelho no sentido assim, não, peraí. Se essas pessoas que pecam eventualmente mudar a motivação, elas podem se tornar ricas se elas desejarem isso, se é o que elas querem. Elas não precisam ser ricas, mas se elas eventualmente desejarem, tem como. Um dos aspectos é motivação e eventualmente mudança comportamental. Não que esses outros caras azuis, vamos dizer, entre aspas, ou mulheres, sejam perfeitos. Não estou dizendo isso, estou dizendo, bom, talvez com a mudança comportamental vai facilitar até para isso. Vocês não são necessariamente iguais, vocês podem ter cometido mais pecados que essas pessoas, que não são perfeitos, mas de repente vocês pecaram mais que eles, e por isso estão numa situação difícil. Agora, tem como mudar isso. Motivacional e comportamental. Confere esses argumentos para as pessoas, muda comportamento, a pessoa busca aquilo que ela quer. Com o objetivo, entre aspas, o que seria um objetivo azul. Né? Então não tem como. Então isso aqui não é bem um comunismo, porque o objetivo muda, e eu já expliquei isso. Ah, mas é vermelho ou azul. Tá, ok. Então no máximo que você vai poder dizer, sem anular o branco, porque eu não fiz isso, é mentira de quem fez a acusação, não é vinho, não é cerveja, eu realmente não anulei, nem tenho o poder de fazer. Do outro lado, você teria, não, peraí, você tem as pessoas que têm o objetivo azul, que talvez escondam seus pecados, vai saber, ou não necessariamente vai saber, e você tem o vermelho e azul. As outras, um lado azul e outro lado vermelho e azul. Eu não concordo totalmente com a questão, vamos dizer, vermelha, porque há alguns riscos, tanto argumentativos quanto espirituais, inclusive no sentido de idolatria, mas não só isso. Há outros sentidos morais e políticos também. Ah, mas algumas pessoas podem precisar. Talvez haja exceções, haja exceções. Mas se a sociedade fosse moldada mais do jeito que eu estou falando, talvez não precisaria nem o vermelho ou azul que eu falo aqui, porque não precisaria nem o motivacional. Mas aí também dependeria do comportamental das pessoas e tudo mais, e tudo mais. Eu não quero moldar e manipular as pessoas, porque o desejo é delas. Elas escolhem se elas querem, no caso, ganhar dinheiro ou não. Agora, tem como você ir por esse lado. É só o que eu falei, na verdade. E o lado motivacional, que eu acho que não é exatamente nem vermelho, na verdade. Não só para a questão do objetivo, é só motivacional. É motivacional também para melhorar o comportamental. E aí, de repente, a pessoa vira, se ela eventualmente desejar dinheiro, ela viraria azul. Por meio de um impulso motivacional. Ah, não, mas isso é vinho. Não, mas não é, cara. Não é. Várias coisas na Bíblia sugerem para melhorar o comportamento. Ah, não, mas as pessoas podem ser. Claro, só que o que eu estou dizendo, claro que as pessoas podem ser moradores de rua se elas quiserem. Eu estou tentando falar para quem sofre. Para quem eventualmente é morador de rua e não sofre. E eu posso sugerir que essa pessoa fique em Deus, no máximo para melhorar uma outra coisa no comportamento. Se ela achar que precisa, a argumentação está ali também. A argumentação, implicitamente eu fiz essa argumentação, e até diretamente, fiz essa argumentação várias vezes. Então, talvez se não várias, algumas vezes pelo menos, ou várias. Sem contar que isso de alguma forma é implícito biblicamente. Agora, em a pessoa desejando outra coisa, tem caminho. Ah, mas isso é vinho? Não, é motivação para que a pessoa mude comportamento. Então eu não vejo muito esse vermelho aí sugerido por essas pessoas, e mesmo que fosse, no sentido não de igualar as pessoas, mas de fazer com que, se ela muda comportamento e tem mais motivação, ela atinge os outros objetivos que ela quer. Aí tá, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, isso aqui é um vermelho sem vinho. É uma motivação sem vinho, sem que a pessoa precise. Eu não estou iludindo a pessoa. Eu falei, você pode. Se você quiser com o comportamento, com o padrão correto, é possível conseguir. É possível conseguir. Há tempo para ir para vários tipos de obra, então há como conseguir. Isso que eu quero dizer. Não sei se eu vejo isso como vermelho, porque eu vejo isso como realidade. Se for um vermelho no sentido de realidade, pode ser. Agora, se for um vermelho no sentido de vinho, que
estão me sugerindo que ou estão me acusando de falar vinho, é porque se é verdade. A pessoa pode se adequar àquilo que ela quer, àquilo que ela deseja. Não, mas isso no final pode representar que ela está trabalhando para outra coisa. Se no final resultar em algo bom para ela e produtivo para ela e para os outros, cara, qual é o problema? Qual é o problema na verdade? Ela é obrigada a ser moradora de rua? E não que seja ruim, justo. Não que seja ruim, porque a pessoa pode ter um bom comportamento. Se ela, o que eu estou tentando trabalhar, se ela não tiver bom comportamento e ainda desejar alguma coisa, ou se ela não tiver bom comportamento, mas também não deseja muita coisa, ok, mas é só mudar o que está errado. Mas ela não precisa muita coisa no sentido material. Outras pessoas querem ter um pouco mais no sentido material. Nós vamos trabalhar com todos os conceitos. Então, assim, não faz muito sentido isso, né? Então, e qualquer outra passar a mão da bunda não tem sentido, porque eu não achei que a necessidade de trabalho derivaria derivou porque eles fizeram, mas eu não acreditei na pregação do trabalho da igreja. Eu acreditei na pregação do trabalho bíblica, né? Em alguns versos, e se no final estava errado, eu não sabia. E eu não sei se está errado ainda. E ainda tem meu medo financeiro, então já foi dito isso. Como é que passaram a mão se eu tinha medo financeiro, porra? Não tem como, não tem como fazer esse raciocínio. Eles não têm como tirar isso. Não tem como caracterizar isso, na verdade, né? Então fica apenas esse complemento. E valeu, e Deus é bom. E o vermelho que eu estou sugerindo, aí que está o vermelho que eu sugiro. Não é um vermelho vinho. É talvez, vamos dizer, bom, não sei como é que seria em espanhol o vermelho. O rojo também, de repente, é o vermelho vinho, mas enfim. Só para brincadeira. Se for o vermelho vinho, não é esse sentido que eu estou usando. Mas o vermelho que eu estou usando não é vinho. É o vermelho rojo, é o vermelho red, é o vermelho vermilion. Ou mesmo o nosso vermelho, vermelhado, como diria Fafá de Belém. Vermelho, vermelhado, vermelho. É esse vermelho que eu estou usando. O vermelho talvez baseado aí numa realidade e numa mudança de comportamento efetivo. Agora, não no sentido de iludir as pessoas. Você consegue, mesmo que você faça um monte de merda, é capaz de você conseguir. Cara, se você fizer coisas ruins, pode ser que isso se volte contra você depois. Aliás, a Bíblia inteira também diz isso. Então, quer dizer, não é isso que eu estou sugerindo. Eu não sugeri vinho para as pessoas no sentido, não, vai. Claro que você pode ter alguns pecados e eventualmente ainda assim prosperar. E eu também defendo isso. Agora, qualquer coisa que você fizer de errado vai voltar contra você, o que eu também preguei. Então, não estou vendo nenhum vinho, porque eu falei a realidade. Eu falei, ó. Se você pecar, isso pode se voltar contra você. Você prosperando ou não. Se você, vamos dizer, evitar o pecado, você pode atingir mais facilmente qualquer objetivo que você tem. Com ou sem trabalho, com ou sem dinheiro. Mas, se isso é vermelho, tudo bem, pode até ser. Mas aí que tá, com uma boa finalidade que não tem nada de vinho e nada de alucinação. E nenhuma sugestão a pecar. Então, fica esse complemento do canal, Ivan.